Uma das partes mais importantes, na verdade, talvez a mais importante do funcionamento do Bitcoin é a sua própria mineração. Porque além de trazer novas unidades monetárias, ou seja, trazer novos bitcoins para o mercado, ela também faz o papel crucial de validar as transações e incorporá-las dentro da rede do Bitcoin. Através do mecanismo de prova de trabalho que funciona a mineração do Bitcoin, é que funciona de fato todo esse sistema monetário que a gente conhece hoje, que é o próprio Bitcoin. E é justamente por isso que nesse vídeo a gente vai tentar entender como é que está a distribuição da mineração de Bitcoin no planeta, não só em termos geográficos, mas também em termos de pools de mineração e de mineradores que estão espalhados aí no planeta. Você vai ver nesse vídeo até o final, não só quais são os maiores países em termos de mineração de Bitcoin, mas também quem são as maiores empresas, quem são os maiores grupos que estão nesse momento investindo maquinário pesado através de prova de trabalho e acabando utilizando uma alta quantidade de poder computacional para validar e fazer com que a rede do Bitcoin funcione corretamente aí dia após dia. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal do Block Trends, porque a gente está fazendo esse tipo de material todos os dias e esse é mais um dos conteúdos educacionais que a gente está trazendo aqui no nosso canal e também que a gente está mandando lá para os nossos assinantes do Block Trends Pro. Então, se você tem interesse nesse tipo de material, deixa o seu like, faça a sua inscrição aqui no canal e também ative o sininho para receber mais notificações desse tipo de conteúdo. Se você busca mais daquilo que a gente produz, a gente está trazendo isso tudo lá no Block Trends Pro, que é a nossa plataforma educacional completa, onde a gente inclusive tem cursos relacionados à mineração de Bitcoin e como funciona toda a parte do algoritmo de consenso da rede e as transações, como é que elas são organizadas, como é que a gente faz para ver isso tudo dentro da rede. Tudo isso tá lá já disponível no Block Trends Pro e você pode ter acesso aí diretamente agora, clicando no link que tá na descrição ou nos QR Codes que estão aparecendo aqui na tela. Mas uma das principais coisas que a gente pode começar a abordar no quesito de mineração de Bitcoin é justamente a distribuição geográfica da mineração, né? Então aqui nós temos diversos países relacionados a mineração de Bitcoin por capacidade de produção de hashes mensais, tá? Então o que a gente tá vendo no final das contas é a distribuição desse gráfico aqui. Para quem nunca viu esse gráfico, eu estou mostrando a taxa de poder computacional da rede do Bitcoin e você pode ver que ela vai crescendo ao longo do tempo, apesar de ter tido aqui, ó, durante esse período, uma queda brusca em maio de 2021, tá? Essa queda brusca que a gente está vendo aqui é no poder computacional da rede do Bitcoin, e a gente mede esse poder computacional, ou seja, a quantidade de máquinas que estão fazendo esse trabalho de minerar Bitcoin, de produzir novos blocos, nesse método de tentativa e erro que é a prova de trabalho. Então, o hash rate, ele mede a taxa de hashes por segundo que essas máquinas, que essas empresas estão empregando para tentar validar blocos na rede do Bitcoin. É basicamente esse gráfico aqui. E essa correção, né, então essa queda no poder computacional da rede do Bitcoin, na verdade aconteceu por causa disso aqui, ó. Então, em 2021, basicamente o que aconteceu é que foi na China, os reguladores, né, então os órgãos reguladores baniram a negociação e a mineração de Bitcoin lá em território chinês. Então isso causou essa queda momentânea, né? Mas você pode ver que a queda inicia em maio de 2021 e termina em julho de 2021, mas logo ali mais ou menos em dezembro do mesmo ano, né? Então em dezembro de 2021 já tinha recuperado tudo nesse período. E aqui essa é uma dinâmica interessante de perceber porque isso alterou a distribuição geográfica da mineração de Bitcoin naquele período. Então nós tínhamos um padrão de distribuição geográfica da mineração até 2021, tá? Então era até mais ou menos aqui, e depois a partir de 2021, após essa queda, nós tivemos um outro padrão de distribuição geográfica. Por quê? Porque com o banimento da mineração na China,
muitos mineradores migraram para outros locais, nomeadamente, em principal, os Estados Unidos. E aqui você pode ver, ó, que os Estados Unidos, ele configura aqui como a cor mais escura. Isso significa que, atualmente, o principal país em termos de mineração de Bitcoin é os Estados Unidos, porque boa parte dos mineradores que estavam lá na China migraram para os Estados Unidos, levaram as suas máquinas para os Estados Unidos e passaram a minerar Bitcoin lá. Mas você pode notar que aqui na China ainda é bastante escura no gráfico, tá? Então, como você pode perceber, ó, aqui a China ainda é escuro o suficiente, porque apesar do banimento, né? Então, apesar do governo ter banido a mineração de Bitcoin lá no seu território, ainda existe uma alta quantidade de mineradores lá na China. E quando a gente olha aqui a lista dos 10 países, nós temos aqui em primeiro os Estados Unidos, produzindo aqui cerca de 37,84% do hash rate, ou seja, da taxa de poder computacional que é produzida na rede do Bitcoin, quase 38% é feita nos Estados Unidos, são de máquinas que estão posicionadas geograficamente lá nos Estados Unidos, mas em segundo lugar nós ainda temos a China. Mesmo com o banimento da mineração lá no território chinês, ela ainda representa cerca de 21% da mineração de Bitcoin. E depois fica aqui espalhado, né, entre outros países. Vale notar que o Cazaquistão também é um grande minerador de Bitcoin no que diz respeito à participação do seu hash rate, correspondendo aqui com 13,22% da participação do hash rate mensal. Depois a gente tem vários países aqui como Canadá, Rússia, Alemanha, Malásia, Irlanda, Tailândia, Suécia, Noruega, Austrália, Indonésia, o Brasil e o Japão. Então a gente tem que acabam se dividindo aqui, temos vários países que dividem essa parte da mineração. E por que a China ainda permanece como um dos principais focos aqui, né? ainda permanece com uma alta quantidade de mineradores? Isso é derivado basicamente da pool de mineração, ou das pools de mineração, principalmente a Antipool e a Via BTC, que são pools de mineração, né? Então são basicamente formas de mineradores se conectarem, se juntarem o seu hash rate, juntarem o seu poder computacional para tentar disputar. E basicamente a Antipool e a Via BTC, tá? Que são duas pools de mineração chinesas, né? Aliás, inclusive a F2Pool também, né? Então nós temos a Antipool, a Via BTC e a F2Pool como as três principais pools de mineração na China. Então ainda temos uma alta quantidade de hash rate sendo produzido em território chinês. Atualmente, a maior pool de mineração que existe dentro da rede do Bitcoin é da Foundry USA, então aqui no nome já diz mesmo, ela é uma pool de mineração que está sediada nos Estados Unidos e é utilizada amplamente por mineradores lá nos Estados Unidos. E depois nós temos também a Mara Pool, que é a segunda maior pool de mineração lá nos Estados Unidos e a quinta maior pool de mineração no mundo. Então essa é a distribuição atual, tendo a Foundry cerca de 33,1% da mineração, a Antipool 18%, a Via BTC 14%, a F2Pool 10% e a Mara cerca de 6,6%. Depois aí nós vamos ter várias pools de mineração menores, como a Spider Pool, Sec Pool, Binance Pool, a Brains, a BTC.com, a Luxor, a SBI, a Pooling, Ultimus. Então tem várias outras aí, a Ocean também. Então tem várias outras pools menores, mas a concentração maior das pools de mineração fica nessas 4 pools de mineração aqui que eu citei. 5 pools, na verdade, né? Foundry, Antipool, Via BTC, F2Pool e Mara. Agora, as empresas que utilizam essas pools de mineração, aqui existem várias também. Inclusive, tem aqui um relatório da Bitcoin Magazine citando algumas dessas principais empresas, tá? Em primeiro lugar, por hash rate, né, ou seja, por taxa de poder computacional, nós temos a Marathon Digital Holdings, tá? Essa é a maior mineradora de Bitcoin do planeta atualmente e, inclusive, nós entrevistamos o CEO da Marathon Digital Holdings aqui no canal do Block Trends. Então, se você não viu ainda, eu vou deixar o card aqui em cima depois para você assistir, porque foi uma entrevista muito boa que nós fizemos com o CEO, que é quem comanda a maior mineradora de Bitcoin e a quarta
quarta maior pool de mineração, né? Na verdade, a quinta maior pool de mineração do planeta e a maior mineradora única do planeta também. Depois dela, nós vamos ter aqui a Core Scientific, tá? Então, só para mostrar aqui, a Mara tem cerca de 29,9 exahash. A Core Scientific fica em segundo lugar, aqui com alta quantidade também de poder computacional. Depois nós temos, em terceiro lugar, CleanSpark. Em quarto lugar, a Riot Platforms, tá? Também com grande volume. Em quinto lugar, nós temos a Iris Energy, que também é uma grande mineradora aqui de Bitcoin. E depois a gente tem aí, dentre as 10, né, a sexta é a BitD, a sétima é a TeraWulf, a 8 é a Cypher Mining, a 9 a Bitfarms e a 10 a Hive Digital Technology. E essa é basicamente a distribuição atual da mineração de Bitcoin no planeta. Boa parte dessas empresas que eu mostrei aqui para você são empresas que estão sediadas lá nos Estados Unidos, em que inclusive possuem capital aberto na bolsa norte-americana, como é, por exemplo, o caso aqui da CleanSpark, da Riot, da Marathon. Todas essas têm capital aberto, né? São empresas que estão sendo negociadas lá na bolsa dos Estados Unidos. Isso revela o alto interesse institucional que existe hoje lá nos Estados Unidos, que é aqui na nossa pesquisa, né? Nesse vídeo aqui, o principal hub, o principal ecossistema de mineração de Bitcoin que existe hoje no planeta fica lá. Tanto por ter a maior quantidade de pools de mineração em termos de participação de mercado, quanto a maior quantidade de hash rate mesmo localizado geograficamente, e também por ter a maior quantidade de mineradoras de grande porte, incluindo a maior mineradora do mundo, que também fica lá. Então espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Foi um vídeo mais curto e informativo para a gente entender como é que está a distribuição da mineração de Bitcoin. Se você tiver interesse em mais conteúdos sobre mineração e sobre a estrutura do Bitcoin, eu recomendo que você conheça o Blocktrends Pro, lá onde a gente publica materiais educacionais e também temos diversos cursos abordando a mineração de Bitcoin e o funcionamento técnico da rede, e você vai aprender bastante com a gente lá. Tudo isso está nos links que estão disponíveis na descrição e nos QR Codes que estão aqui na tela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Blocktrends. Tchau!